Olá, mulheres! Olá, manas! Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de como consagrar o tarô e como você se tornar oraculista de si mesmo. Primeiro, acho que é importante tirar alguns mitos, né? Para você ser oraculista de si mesmo, você não precisa. Ai, meu Deus, isso. Você não precisa ter mediunidade avançada, profunda, ostensiva, o nome que você queira dar, tá bom? Porque o tarô, ele trabalha com a conexão com a sua intuição, que é um tipo de mediunidade, não deixa de ser, e todos têm, sem exceção, tá? Mas ele tem algumas simbologias, eles têm alguns direcionamentos através da simbologia. E isso basta. Com o passar do tempo, para quem vai começar a se conectar com a sua intuição agora, você vai perceber que as coisas fluem de uma forma mais natural, tá? Para quem já é adepta de tarô, já é adepta de usar os oráculos para te guiar, trazer uma clareza, uma iluminação, cada tarô, cada deck tem as suas simbologias, então cada um que eu uso, eu tenho que estar ciente e entender da simbologia deles. Esse que foi acompanhado, né, do tarô, do planner, é um tarô para você ser oraculista de si mesmo. A ideia aqui é você se conectar com você. Então, caso você queira trabalhar de forma profissional com isso, aí você tem que fazer um curso completo, uma formação de mais combinações de carta, tipos de metodologias, né? E aí é um outro momento, eu pretendo fazer essa formação, né, para instruir as pessoas, mas esse aqui, a ideia, né, é para você trabalhar o seu íntimo, o seu eu, o seu sagrado feminino, tá? Então, é o seguinte. Primeira coisa, você recebeu aí seu tarô, você precisa consagrar ele, tá? Como que você consagra? Você vai precisar de uma pedra de limpeza, pode ser selenita, tá bom? Você vai precisar de esse tipo de consagração que eu estou falando é uma consagração que a Carmesita direcionou, tá bom? Tem outras formas de consagrar o deck, o tarô, o baralho, o nome que você queira dar, mas eu tô orientando para vocês aqui, eu recebi da Carmesita, tá bom? Mas qualquer uma que você fizer, tendo intenção, vai funcionar, ok? Vai funcionar. Então, como funciona? Você vai ter que ter os 4 elementos. Então, se você olhar no livreto que foi acompanhando o planner e as cartas, você vai ver que eu coloquei lá passo a passo como você faz a consagração, tá? Mas eu queria gravar esse vídeo para explicar e dar algumas dicas. Primeira coisa, é sempre importante, embora ele vai muito imantado, né? Todos os planners, livreto, tudo que vocês receberam aí foram imantados com a energia do reiki que eu fiz, tá bom? E também foi com axé, né? Vamos dizer assim, da Cigana Carmesita. A Cigana Carmesita é uma mentora espiritual que me acompanha. Ela tem uma conexão comigo pela minha ancestralidade, tá? E ela se denomina Cigana Carmesita, mas o nome é outro, que é uma forma de se comunicar mais fácil comigo. Então, ela que me trouxe essa intuição, essa inspiração, esse direcionamento de como consagrar o baralho cigano, o tarô cigano, o deck cigano, o nome que você queira dar, para que você possa se conectar com os elementos, com a força. Então, você vai precisar dos 4 elementos, tá? Elemento fogo, representando por uma vela. O elemento ar, geralmente representado por um incenso. Você pode também colocar outras representações do ar, mas nesse caso aqui é um incenso. Um cristal de selenita, uma pedra de selenita que faz limpeza, tá bom? E uma taça com água, um copo com água, para que você tenha os 4 elementos. Então, olha aí no seu celular, a bússola, onde fica norte, sul, leste, oeste, e coloca os elementos nesta posição, norte, sul, leste e oeste, tá? Mesmo que a água fica para sua direita, o cristal fica para sua esquerda e não tem problema, porque você tem que colocar conforme os pontos cardeais, tá bom? Feito isso, pessoal, você vai fazer uma respiração profunda, você vai se conectar com o seu eu superior, com a sua presença divina eu sou, se conecta com Santa Sara Kali, com a frequência do povo cigano. Pode chamar pela Cigana Carmesita, que tem toda uma egrégora de luz que acompanha. E a sua espiritualidade, os seus mentores, guias espirituais, aquilo que você sentir, tá bom? Porque consagrar um tarô é você apresentar ele à espiritualidade maior, tá? Então, você vai primeiro fazer suas conexões, você vai acender a vela, acender o incenso, né? Tá tudo posicionadinho ali, os 4 elementos. E você faz algumas respirações profundas. O incenso, pessoal, uma coisa importante que eu esqueci de falar, me perdoe.
tem que ser algum incenso de limpeza, tá? Então pode ser aquele de 7 ervas, arruda, pimenta, palo santo, tá? Esses que limpam, tá? De limpeza. Então, estabelecer os 4 elementos, faça a respiração, se conecta com as egrégoras de luz, que você tem mais evolução, com a cigana carmesita de preferência, e você declara a sua intenção de consagrar o baralho, consagrar o tarô, tá? Então, você vai pegar carta por carta e você vai passar elemento por elemento, começando no elemento terra, tá? Então, você pode começar em qualquer um, mas se você quiser, você começa no elemento terra, que é o norte. Então, você passa os 2 lados da carta ali na energia do cristal. Você pode também passar o cristal assim, ó. Eu tenho a serenita bastão, tá vendo? Então, você pode passar o cristal assim, se você preferir. E aí, você pode também, caso você não consiga passar dessa forma, você pode fazer assim, porque todo esse campo energético aqui em cima do cristal, a gente não enxerga, mas tem um campo energético aqui. Então, é como se a gente mergulhasse cada carta em cada campo energético do tarô, tá bom? Da pedra, desculpa. Então, você vai passar carta por carta. Primeiro você passa na terra, aí você vai na sequência, já passa no elemento ar, e aí você vem pro elemento fogo, tá? E por fim, você passa no elemento água e vai colocando no meio, entre os 4 elementos, tá? Faz isso um por um. O tempo que você tá fazendo isso, você pode entoar mantra, você pode colocar um mantra para tocar, você pode fazer suas orações, você pode dizer suas intenções. Eu consagro cada deck para que eu possa compreender cada sua simbologia, o seu formato de funcionamento, e vai colocando ali, passando por todos os elementos. Fez isso, pessoal? O que você fez? Carta por carta, se conectou com cada carta. Você pode olhar também para carta por carta, observar os elementos. Repare que cada carta, pessoal, a maior parte das cartas tem a energia do sol, que foi um pedido da Carmesita, tá? Então as cartas todas foram aprovadas por ela. A gente meio que usou também a energia do pêndulo, né? Para ela ir aprovando pra gente, sim ou não. Tá vendo? Olha. Então, o sol representa esse direcionamento, essa luz, essa clareza, independente da situação, tá? Então, é o seguinte, essa energia aqui, e lá aí no livreto, você vai ver que eu coloquei as palavras-chave, algumas intenções, o lado sombra e luz de cada carta, ok? Bom, depois eu volto nessa parte. Então, você fez isso, um por um, você vai colocar no meio dos 4 elementos, e você pode deixar passar uma lua, 24 horas, uma lua e um sol, a energia da lua e do sol, tá? E aí, o que você pode fazer também é pegar esse tarô, né, e levar com você para a cama. Você vai colocar ele debaixo do seu travesseiro e você vai pedir ao povo cigano, ao seu eu superior, a sua presença divina, eu sou. Então você vai pegar ali e vai pedir para eles, a carta da luz, olha aqui, ó. Você vai pedir para cada um deles para que você, se você tiver no seu inconsciente o conhecimento desse oráculo sagrado, que ele seja desperto para você, que ele venha, né, de maneira intuitiva, inspiracional, que ele venha de maneira fluida para você e, né, se for do seu merecimento, né, se você tem isso no seu inconsciente, para que ele possa fazer o download, trazer para a mente consciente, que vai te ajudar muito, tá? Isso foi o que me aconteceu, gente. A Carmesita me falou para fazer isso. Eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia, tá? Para mim era muito confuso entender as cartas. E aí eu fiz isso, coloquei debaixo do meu travesseiro, pedi para que, se eu tivesse isso no meu inconsciente, se eu já trabalhei com isso em vidas passadas, se eu tenho esse conhecimento anterior na minha energia, no meu campo, que pudesse fazer o download na minha mente para que eu possa fluir melhor como os decks. Nossa, parece que depois desse dia é uma facilidade de leitura e as coisas vão se construindo assim na mesa. Quem já passou em tiragem comigo percebe essa fluidez, né? Porque é muito disso, tá? Agora, Elaine, nada fluiu, continuou tudo muito complexo para mim. Estude um pouco mais cada elemento, estude a representação de cada carta, tá? Porque tudo isso está dizendo muita coisa pra gente, né? Cada carta tem aí uma representação, que, né, que a carta das estrelas fala dos nossos sonhos, fala das nossas fantasias, fala também de conexão espiritual. Então depende muito da pergunta, né, que a gente está fazendo. A carta do urso fala de falsidade, orgulho. Então depende de como você está perguntando. Então, compreensão de tarô, pessoal, primeiro,
intenção. Segundo, tem que ter um método. Qual o método? Né? Eu vou tirar. E a pergunta tem que ser clara, objetiva. Ela não pode ter duas perguntas em uma. Tem que ser sempre uma pergunta por vez. E não pode ficar toda hora consultando o tarô como se fosse algo assim banal. Não, tem que ter muito respeito. Tem que ter o momento certo para fazer isso. Eu chego a ficar meses sem tirar para mim, para vocês terem ideia, né? Porque eu tiro mensal, mas tem hora que eu não consigo tirar mensal. Eu tiro bimestral. Tô com uma situação específica, eu vou lá, tiro uma cartinha. Isso para fazer uma tiragem mais profunda, né? Mas a cartinha do dia eu tiro, ou semanal, eu tiro no dia, ali de acordo com a minha disponibilidade daquela semana, tá? Então, por exemplo, a cartinha do dia, né? Então, não tem nada importante hoje que eu queira perguntar, tudo hoje tá meio programado. Então, qual é o conselho pro meu dia de hoje? Sei lá, eu perguntei aqui o conselho pro meu dia de hoje e saiu a carta do coração. Então, a carta do coração representa para mim, né? Representa amor, sentimentos, emoções, representa alegrias, intensidade, paixão. Então, o conselho é para que eu seja mais amorosa, que eu perceba os meus sentimentos, perceba também os sentimentos das pessoas que estão ao meu redor, e aí eu vou conectando com o que eu estou perguntando, tá? Então, eu posso, por exemplo, assim, me traz um conselho referente a sei lá, esse encontro que eu vou ter hoje. E aí você vai lá e pega uma carta. Então, por exemplo, né? Aqui são todos exemplos, a carta da Lua. Então a Lua fala o quê? De instabilidade, que não tem nada, tem algo que ainda não está claro. Ela pode falar para você seguir sua intuição, que você está com a intuição certa. Tudo isso são nomes que estão lá que eu coloquei para vocês no livreto, tá bom? Então não se apega às palavras-chave. O importante é assim, o que eu estou sentindo com essa carta? O que essa simbologia está trazendo para mim? E a carta do coração voltou aqui, hein? Eu embaralhei várias vezes. E o tarô começa a falar com a gente, pessoal. Conforme você tá aí embaralhando, ela pode pular uma carta. Aquela carta é uma carta mensageira, tá? É uma carta mensageira. Então, o que essa mensagem está querendo me trazer? Então, pode ser que pule uma carta negativa. Olha, tome cuidado com tal coisa, né? Aí você pode pedir para poder trazer um pouco mais para você entender do que se trata, tá bom? Então, no livreto, eu coloquei ali as tiragens que você pode tirar para você mesmo. Coloquei também para você tirar você e mais uma pessoa. Coloquei ali o que você consegue ser, né? O que você precisa para ser oraculista de si mesmo, tá? Lembrando que o tarô da Carmesita é um tarô exclusivo, ele é inspirado no Lenormand, mas mesmo ele sendo inspirado no Lenormand, ele tem algumas características especiais em homenagem à Carmesita e também por direcionamento dela, para que a gente possa honrar cada vez mais o nosso feminino, a conexão conosco mesmo, viu? E aí, depois que você deixou ali as 24 horas, ou você dormiu em cima ou deixou ali no altar, você pode começar a usar para o seu uso diário. Quando você pode consagrar novamente o tarô? Quando você sentir que precisa, tá? Então, como é só para você, a energia é sua, você não pode tirar para outra pessoa. Para você atender outras pessoas, tem que ser outro deck, tá? Outro baralho, outro deck. Aí tem, na loja lá tem também dentro separado. Aí você pode comprar um só para atender pessoas e falar com outras pessoas, tirar ali para as pessoas do seu entorno. Lembrando que a energia do cigano é a energia do dinheiro, a energia das moedas, então tem que fazer o dinheiro circular de alguma forma, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você me manda que eu respondo com o maior prazer. E é uma honra poder estar te acompanhando nessa jornada junto com a cigana Carmesita. Opchá, Carmesita, opchá. Gratidão, viu?